Teve gente falando aqui que tá com dificuldade para entrar no Zoom, tá? Posso, a gente pode começar? Sim. Quando vocês Podemos? quiserem, eu já coloco o slide, tá? Vou deixar o restante do pessoal no mudo para não dar interferência. Tá. Então, eu vou fazer uma breve apresentação dessa advogada mais que maravilhosa, né? Que eu tenho o prazer de atuar junto à Comissão de Direitos Humanos aqui da OAB do Rio de Janeiro. É Brunella Moraes, ela é mãe, advogada, feminista, com atuação especializada no direito das mulheres, é palestrante, membro e coordenadora do Grupo de Trabalho de Gênero da Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ, vice-presidente da Comissão Especial de Estudo e Combate ao, quero saber se é lawfare, essa palavrinha aí que a gente tem essa dificuldade Como, de como, como você quiser. da OAB e membro também da Comissão de Qualificação da Gestão de Pequenos e Médios Escritórios de Advocacia da OAB-RJ. Resumindo, é uma mulher maravilhosa. Muito obrigado por aceitar esse convite, tá? Fica à vontade. Eu não sei o que você acha melhor, se tiver dúvida, falar no momento que você estiver fazendo a apresentação, ou se você prefere esperar ao final. E aí você diz que a gente é, faz o que você achar melhor, Tá ficar melhor para ótimo, você. tá ótimo. Então, eu normalmente, quando eu sou espectadora, eu prefiro perguntar na hora. Eu sempre acho que pergunta para depois acaba passando, às vezes a pessoa não consegue ficar até o final. Eu não tenho nenhuma restrição que me perguntem, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, levantem a mãozinha, escrevam no chat. É, e aí eu respondo, tá? Eu acho que a dinâmica fica mais fácil com quem está aqui. A gente já está no online, já não é presencial. Então, tudo que a gente puder fazer para que a gente possa se sentir um pouco mais perto, eu acho que é válido, tá? Tá, então a gente pode botar, quem quiser falar, levanta a mãozinha ou escreve no chat. Só não está interrompendo Isso. direto, porque aí Aí assim só vou atrapalha pedir também o ajuda no raciocínio. chat. Isso. Aí só vou pedir ajuda no chat para se Sim, tiver para eu não, eu acho que eu não consigo fazer tudo isso ao mesmo tempo, tudo bem. tá? Jennifer, você que vai botar meu slide, pode botar, por favor. Já estou colocando. Tá ótimo. Eu vou tentar. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema sério, que eu gosto muito de falar. Eu sou da que fala muito. Então, juro que eu vou aqui me controlar para que a gente possa esgotar tudo que eu trouxe aqui para vocês, para a gente conversar, é, e fazer com que seja dinâmico e que a gente possa utilizar o que a gente vai aprender aqui, trabalhar aqui, enfim, aprofundar aqui para além, né, para além desse espaço. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Catarina, como disse, uma grande amiga do GT, de gênero lá da OAB, da Comissão de Direitos Humanos. É, eu sei que muitas aqui de vocês são advogadas, advogadas voluntárias, que trabalham diretamente com essas violências de gênero, então é, é muita honra poder estar aqui dentro dessa sala online, mas com mulheres que são de luta e da luta, assim como eu. Então, então quero agradecer esse convite especial. Aqui, nessa fala de hoje, a gente vai trazer a questão do lawfare e especificamente como é que o gênero impacta, né? Como é que o gênero impacta nesse fenômeno do lawfare. E aí eu vou fazer isso. Eu vou apresentar algumas vertentes de como o lawfare de gênero pode acontecer, mas aqui hoje, especificamente, a gente vai apresentar a pesquisa da Soraya Mendes, que aborda especificamente como o lawfare de gênero pode impactar na atuação das mulheres advogadas no exercício da sua profissão e ser um instrumento, né, capaz de violar as prerrogativas e, consequentemente, limitar a nossa atuação profissional. Pode passar para o 2. Aqui a Catarina já falou, é a minha apresentação. É, Sou eu. Ali tem o meu Instagram, @Brunella com dois L's, @Brunella Moraes.
Meu e-mail também, brunelafmorais@gmail.com. Fiquem à vontade depois, se quiserem tirar uma dúvida que tenha surgido depois, se quiserem contactar para a gente explorar outros ramos e outros desafios, contem comigo, tá? Pode passar. Ótimo. Aqui eu vou começar. Vocês me dão um segundo para eu ligar o ar, que eu estou com calor. Só um minutinho. Voltei. Acho que tem alguém com o microfone ligado. Ai, meu Deus, sim. Tá ótimo. Bom, então aqui eu começo a gente conversando sobre o exercício da nossa profissão, né, dentro desse aspecto, né, trabalhando com o gênero. Infelizmente, eu acho que se a gente pedisse aqui, se a gente pedisse para levantar a mão, né, quem já passou por algum tipo de violação dentro do exercício da nossa função, violação de prerrogativas, acredito que a maioria aqui vai levantar a mão, né? Mas quando a gente fala dessas violações de prerrogativas com esse recorte de gênero, a gente não está falando das violações corriqueiras, né? A gente está falando de violações muito mais sutis, que vão para além dessas violações que ocorrem com os homens, e é muito importante a gente demonstrar, e isso é que vai ser demonstrado aqui através dessa pesquisa, o impacto que isso tem dentro da nossa atuação profissional, né? Então, eu costumo dizer, quando eu começo a falar sobre o lawfare de gênero com essa perspectiva, eu começo a falar, eu começo a perceber que muitas pessoas dizem, caramba, já aconteceu comigo, caramba, já... Vocês vão ver várias passagens que certamente, infelizmente, vocês já passaram. Não é coincidência, né? Essas violências, elas ocorrem de fato, e elas ocorrem exatamente porque é uma forma de tentar nos enfraquecer, né? Essas violações como está ali, né? Primeiro elas ocorrem porque nós somos mulheres, e depois porque somos mulheres exercendo a nossa profissão. Então, essa limitação, ela vem como uma forma de tentar enfraquecer a nossa força de trabalho, e isso tem um reflexo grande na nossa autonomia e na nossa dependência financeira também, né? Lembrando que muitas mulheres permanecem nos seus ciclos de violência, muitas vezes devido à dependência financeira que tem. Então, essas violações, elas são sistemáticas, né? E elas são o reflexo das violências que as mulheres estão submetidas em nossa sociedade. A gente está trazendo um recorte dessa violência para a atuação das mulheres advogadas, mas não tem nada aqui, né, do que nós já não estejamos acostumadas como mulheres dentro da sociedade que a gente se encontra. E aí eu trago, né, o artigo 133 da Constituição Federal. O artigo 133 diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. Obviamente, aqui já fica a minha crítica, né? Não é o advogado que é indispensável, é a advocacia é indispensável à administração da justiça. Então, qualquer manifestação no exercício dessa profissão deve ser respeitado o limite da lei. Então, qualquer forma que ultrapasse isso, a gente está desrespeitando o nosso próprio artigo constitucional. E aí, dentro do nosso estatuto também prevê como direito do advogado o exercício com liberdade, exercer com liberdade a sua profissão em todo o território nacional. Aqui, se o último levantamento que teve da OAB, as mulheres ingressam, né? Quando elas ingressam na carreira, elas representam o maior número de inscritos. As mulheres são maioria nos quadros da OAB. Mas ao longo dos anos, esse número cai, esse número começa a despencar, até que em determinado período os homens acabam estando em maior números em maior números do que nós. E aí a gente precisa entender, né, o que acontece pelo caminho, e é isso que a gente vai demonstrar aqui, o que acontece pelo caminho para que essas mulheres desistam
né, do exercício das suas profissões. É claro que aqui a gente não está falando dessa desistência é, exclusivamente pelas violações de prerrogativas, existem outros marcadores de gênero que também contribuem para essa redução é, dos quadros, né, de profissionais de uma forma geral. Então, a gente aqui também está falando de trabalho sexual, né, a divisão do trabalho sexual. Então, as mulheres cuidam, né, e os homens são os provedores, né. Então, só para vocês terem uma ideia, o último dado que a gente tem do IBGE, as mulheres gastavam, em média, 21,4 horas se dedicando aos trabalhos domésticos por semana, e os homens 11 horas, né? Então, é óbvio que se o dia tem 24 horas para todo mundo, alguém está abdicando de alguma coisa em detrimento de outra. Então, a gente não está falando dessa diferença só em decorrência da violação de prerrogativas, existem outros marcadores também, mas com certeza a violação de prerrogativa também é um marcador, e aí a gente vai ver isso aqui. Pode passar para o próximo. Isso. E aí a gente agora vai entrar especificamente no lawfare, né? O lawfare, ele, de uma forma, existem muitas críticas, tá, Catarina, em relação à nomenclatura. A questão é que esse nome já chegou dessa forma, ele já é um nome que ele já é já é um termo que está sendo utilizado. Então, assim, academicamente ele já está sendo utilizado, juridicamente ele já está sendo utilizado, então vamos seguir com eles para que a gente não cause mais confusões e deixe de utilizá-lo. Então, mas, a grosso modo, o lawfare é uma estratégia jurídica de guerra. Law significa lei, e o warfare significa. Bruna, a Bruna, ela ativa o som de novo, por favor, porque o pessoal tinha aberto o microfone aqui e acabou mutando todo mundo. Agora Estão sim. me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Então é isso, é o uso estratégico, e aí, de uma forma resumida, o lawfare por si só é a utilização do sistema de justiça como uma forma de atacar o inimigo, com a finalidade exclusiva de obter um resultado ilegítimo ou favorável para aquele que se utiliza desse instrumento. Então, ainda de forma generalizada, né, o lawfare por si só. Então, como é que a gente pode vislumbrar o lawfare em outras situações? Nenhuma materialidade, né, ou sem nenhum indício de autoria, a flexibilização de regras de competência para que a gente possa burlar o princípio do juiz natural, delações premiadas que são fraudulentas e se substanciam para decretações de prisão ou para limitações de direitos, né, do cidadão, prisões preventivas ilegais e por aí vai. Então, existem algumas outras formas que o lawfare, lembrando que eu não consigo desassociar o recorte de gênero. Então, quando eu falo de lawfare de uma forma generalizada, é o lawfare de uma forma generalizada, mas quando a gente fala de mulher, é impossível desassociar o lawfare por si só do lawfare de gênero, tá? Pode passar para o próximo. Então, aí, entrando no nosso tema especificamente, o lawfare de gênero, ele é a utilização do sistema de justiça, como disse, como uma forma de atacar, perseguir e controlar as mulheres, com o intuito de silenciar e intimidá-las. Então, ele é, infelizmente, mais comum do que a gente imagina. E aí, antes de entrar nesse conceito em relação à violação de prerrogativas, queria trazer esse outro lado também, que eu acho que é interessante. E aí, o lawfare de gênero, ele pode acontecer basicamente em dois contextos, né? O primeiro, quando ele é utilizado para atacar as mulheres ou mães que figuram como parte numa relação processual. E aí a via judicial, nesse caso, ela é utilizada como uma forma de reforçar os estereótipos ou de traçar as informações falsas ou querer reforçar informações negativas para aquela mulher. Então, exemplos que temos de mulheres
mulheres sem serem advogadas, mulheres que podem ser vítimas de lawfare de gênero, falsas ou vagas alegações de alienação parental, processos intermináveis, diversas ações o que limita a capacidade daquela mulher de se defender, seja pelo elevado dispêndio financeiro que ela precisa ter para se defender de todos os processos, ou seja pela própria dificuldade emocional. A gente recebeu outro dia um caso lá no nosso GT de Gênero da Comissão de Direitos Humanos da OAB, de uma advogada, não foi nem pela comissão de lawfare, foi pelo GT da OAB, GT da CDH, de uma mulher que tinha 120, o ex-marido dela já tinha processado ela 120 vezes. Ela tinha 120 processos em andamento. É óbvio que isso inviabiliza qualquer defesa. É óbvio que isso é nitidamente uma forma de utilização do sistema de justiça como para atacar aquela mulher, aniquilar e silenciar, intimidar, né, e tudo mais que for possível. Então, são violências, se relacionam, nesse caso, a violências de gênero estruturais. Tá? Então, também outro caso que é muito comum, a mulher denuncia o ex-companheiro, o ex-marido, por um abuso, seja um abuso a ela, ou especialmente um abuso em relação ao filho. É, isso, né, os crimes sexuais, a gente sabe como é a comprovação da existência desses crimes no nosso judiciário, e aí, a partir disso, ele entra com uma ação de denunciação caluniosa contra a esposa, uma ação de injúria, ação civil por danos morais, ação de difamação, e por aí vai, de forma que ela acabe, muitas vezes, também, infelizmente, é comum, muitas mulheres se silenciam e acabam não dando prosseguimentos a relatos de abuso, com medo de isso ser voltado contra elas, especialmente quando o relato desse abuso é em relação aos filhos, porque nesses casos é muito comum que elas percam a guarda dos seus filhos. E aí o outro contexto que a gente utiliza do lawfare de gênero é exatamente o contexto que a gente vai trabalhar, que é quando o lawfare é utilizado para atacar as mulheres advogadas no exercício da sua profissão. E normalmente, né, quando essas mulheres advogadas são atacadas, elas estão defendendo outras mulheres. Dificilmente essas mulheres são atacadas quando elas defendem homens, né? Esse termo, ele foi um termo que foi idealizado pela Soraya Mendes e pela Isadora Dourado. Aqui está o QR Code desse artigo, que é um artigo bem introdutório sobre o lawfare. Não é sobre o lawfare com a violação de prerrogativa, é sobre o lawfare propriamente dito. É um artigo curto, profundo e maravilhoso, porque eu sou suspeita que eu sou apaixonada pela Soraya Mendes. Então, eu aconselho aí, se quiserem baixar, eu aconselho essa leitura. Pode ir para o próximo. Aí aqui a gente vai entrar especificamente no estudo desenvolvido pela pesquisa da Soraya, tá? Que foi capitaneada pela Soraya. Então, a pesquisa é intitulada como Lawfare de Gênero, a necessária e urgente construção de um protocolo para atuação ética e profissional de integrantes da advocacia sob a perspectiva de gênero a partir da pesquisa nacional para a identificação de casos de violência de gênero contra advogadas em exercício, em razão do exercício da profissão. É grande, mas eu acho que é bem explicadinho. A ideia é essa mesmo, tá? Essa pesquisa, ela foi desenvolvida pelo grupo Carmem Feminismo Jurídico, que é vinculado ao FAO, que é da Universidade Federal de Alagoas. Ele foi capitaneado pela Soraya Mendes, a Isadora Dourado e a Elaine Pimentel. Ele foi respondido. Essa pesquisa, para vocês entenderem como a gente chegou, né, como elas chegaram nesses dados, ela foi distribuída através de formulários, tá? Foram distribuídos formulários, foram respondidos 191 formulários foram respondidos, e uma advogada não autorizou
a divulgação do resultado da pesquisa dela. Então, foi baseado em 190 em 190 respostas, mas teve abrangência do Brasil inteiro, tá? Então, os 26 estados da federação e o Distrito Federal participaram dessa pesquisa. E aí, a partir disso, a gente extrai que o lawfare de gênero é um fenômeno nacional. Ele ocorre no Brasil inteiro, ele não está limitado a uma região ou a outra, tá? Ele é um fenômeno que ocorre no Brasil todo. A pesquisa traz também alguns recortes que são interessantes para a gente identificar, então traz recorte da orientação sexual, da identidade de gênero, da faixa etária, classe, raça, etnia. Eu não vou trazer esses dados aqui porque a gente iria precisar de mais umas 2 horas para poder apresentar a pesquisa toda. Eu precisei fazer um recorte aí das coisas mais importantes que eu queria conversar com vocês, tá? Mas ela foi dentro dessa parte inicial, o que é importante a gente ter em mente que ele é um fenômeno, o lawfare de gênero, ele é um fenômeno nacional. E essa pesquisa ouviu advogadas de todo o Brasil. Então, são situações que acontecem pelo mundo, pelo país inteiro, tá? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, aqui entrando especificamente nos dados da pesquisa, a gente tem que 77,1% das advogadas trabalham de forma autônoma, 20,7% são sócias de escritório e 2,2% são advogadas públicas. E aí esse dado já traz uma reflexão interessante para a gente, né? Primeiro que a gente pode falar sobre a ocupação dos espaços de poder, né? Quem são essas advogadas sócias de escritório, né? De que escritórios nós estamos falando? Escritórios de grande porte, de pequeno porte? Esses espaços de poder são majoritariamente ocupados por homens, por isso esse percentual baixo de mulheres sócias desses escritórios. Mas mais do que isso, o que eu acho que mais nos chama atenção aqui é que a gente está falando de 77% das advogadas que são autônomas, ou seja, são advogadas que trabalham sozinhos ou trabalham em parceria, né, como muitas de nós aqui também certamente fazemos, mas são advogadas autônomas que muitas vezes trabalham de home office ou trabalham de pequenos escritórios, e isso aumenta a vulnerabilidade delas. Então, essas mulheres autônomas que trabalham de forma autônoma, normalmente são muito mais vulneráveis e por isso, diante dessa vulnerabilidade, muitas vezes estão muito mais sujeitas a situações de violência de gênero. E aí, quando a gente fala de atuação, de áreas de atuação, a gente tem que 56,5% trabalham com direito de família, né? E aí, quem trabalha com direito de família sabe como as coisas se dão nesse campo, como são as audiências, né? E, bom, enfim, aqui um recorte para mim que é muito claro da própria competência híbrida, né, da Lei Maria da Penha ser reconhecida pela lei e a gente não tem isso na aplicação da prática, né? Então, a gente tem muitas vezes uma medida protetiva em vigor e uma marcação de uma audiência de conciliação, né? Como se fossem coisas que fossem possíveis de caminhar juntas. Então, essa atuação no direito de família, ele é um campo normalmente muito vasto para a prática dessa violência, exatamente pela estigmatização dos papéis que são atribuídos aos pais e às mães, especialmente, né? Então, e aí, 44% trabalha com direito civil, 32,5% com a violência doméstica, 25% direito criminal e 20,4% com direito trabalhista. Eu faço aqui até uma reflexão, porque, na verdade, todas essas áreas de atuação a gente pode atuar com perspectiva de gênero, né? Até o direito do trabalho, quando a gente fala de assédio sexual, quando a gente fala de assédio moral, a gente traz a perspectiva de gênero. O direito criminal, quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de violência psicológica, quando a gente fala, né, de assistir. Normalmente é uma função que cada vez mais vem ganhando força dentro do judiciário através das advogadas que atuam
É muito boa mesmo. Através das advogadas que atuam como assistentes de acusação. Então, é comum essa atuação variada, mesmo em diferentes áreas do direito, também elas podem ter essa perspectiva de gênero, tá? Pode passar. E aí, entendendo esse contexto, a partir de agora, tudo que a gente conversar sobre a pesquisa, a gente vai estar relacionando a violação de alguma prerrogativa, tá? É, e aí, assim, primeiro eu acho que é importante a gente entender que quando a gente fala de violação de prerrogativa nesses casos, a gente não está falando das violações comuns, né? A gente não está falando do juiz que não nos atendeu para despachar, a gente não está falando de alguma limitação no nosso direito de ir e vir dentro da nossa atuação mulher advogada, a gente não está falando a gente não está nem mencionando o promotor ou o juiz que grita com uma das partes. A gente está falando de algo muito mais sutil. E aí, quando a gente fala de algo mais sutil, não tem como a gente afastar os estereótipos que são atribuídos aos gêneros, porque essas violências sutis, elas se dão exatamente pela estereotipização. Ih, gente, não vai sair. Mas estereótipos de gênero. Então, a gente está falando dessa situação. E é óbvio que esse estereótipo de gênero também reverbera para as mulheres advogadas. E aí, o primeiro dado importante é que 80,6% das advogadas declararam já terem sofrido violência de gênero no curso do processo judicial. E, além disso, elas também já se sentiram ameaçadas no exercício da profissão. Essa ameaça pode ser uma ameaça dos clientes ou ameaças da outra parte, tá? Esse lawfare que a gente se refere, ele pode vir tanto dos advogados, até porque os advogados são os representantes legais da outra parte, que no caso, né, é o ex-companheiro, como diretamente do ex-companheiro, tá? E aí a gente vai ver como isso também pode se dar. E aí a gente destaca que essas violências, como eu disse, não são violências pontuais. 35,6% dessas violências são violências sistemáticas, contínuas. São violências recorrentes. A gente não está falando de um ato isolado. A gente está falando de situações que corriqueiramente se repetem, iguais ou não, mas são capazes de atingir o livre exercício da profissão daquela mulher advogada. E aí tem um outro dado aqui que é importante, que 19,4% dos casos das violências, elas podem, inclusive, extrapolar o exercício profissional, né? Fogem dos autos do processo e das salas de audiência. O que eu estou querendo dizer com isso? Muitas vezes são violências que sequer o juiz pode ter conhecimento se isso não chegar até ele. E aí aqui eu trago, quer falar, Catarina? Pode falar. Eu vou trazer um exemplo, mas eu posso dar o exemplo depois, pode falar. Eu tenho uma pergunta. Advogados, né? Geralmente, as mulheres sofrem, né? As mulheres advogadas sofrem decorrência dos advogados, né? Inclusive, eu já recebi ameaça por mensagem de WhatsApp. Uhum, uhum. Nesse caso, o melhor a ser feito, né? Seria o quê? Encaminhar tudo isso para a OAB, para o Tribunal de, de Isso, Ética. isso. Como a gente deve proceder nesses casos? Isso. A gente vai chegar também nesse dado da pesquisa, tá? De que a maioria dessas violências são praticadas por advogados mesmo da parte contrária. Normalmente, o que a gente aconselha é que seja feita uma denúncia no Tribunal de Ética e Disciplina para que a gente possa julgar. Por quê? Porque existe uma infração ético-disciplinar. Tá? É óbvio que isso não, né, a gente pode buscar a infração ético-disciplinar através do Estatuto da OAB,
e aí a vedação ao livre exercício da advocacia não deixa de ser uma infração. Existem outros incisos que podem fundamentar. Tem um, que eu não vou lembrar qual é, mas que fala que é preciso que haja idoneidade na atuação profissional. Então, se a gente falar que não, que com esse viés a gente não está atuando com idoneidade também pode ser um fundamento. E lá no final eu vou trazer uma pesquisa fresquinha que acabou de sair é, da OAB da Bahia, como um fundamento pode ser capaz de dar sequência a um processo no TED para isso. Mas, em regra, é através de um processo disciplinar no TED, sim, tá? É, e aí, voltando aqui, né, que 19,4% dos casos essas violências extrapolam. Eu fiz alguma coisa no meu. Por que eu sou tão ruim? Pronto. Então, 19,4% dos casos de violências extrapolam o exercício profissional, e aí eu vou trazer um exemplo que retrata exatamente esse dado. Esse fato é um fato real, aconteceu com uma amiga minha, do Rio Grande do Sul, Pelotas, a advogada Laura Cardoso. Eu estou divulgando o nome dela porque ela veio a público, ela relatou o caso dela publicamente, até como uma forma de defesa dela, mas ela estava grávida em junho de 2023, no meio do ano passado. Ela estava grávida de 39 semanas. Ela tinha acabado de colocar a cadeirinha do filho dela, que iria nascer, no carro, presa. E daqui a pouco ela recebeu um telefonema de um vizinho que interfonou, dizendo que o carro dela estava pegando fogo. Ela não entendeu nada, desceu. Quando ela desceu para ver o carro já estava completamente destruído na porta da casa dela. O vizinho já tinha pego o extintor para poder apagar. E ela, depois de, né, muito abalada, muito nervosa, 39 semanas de gravidez, ela começou a pensar o que que poderia ter acontecido, se tinha sido um acidente, né, o que que tinha acontecido. E ela se deu conta de que ela tinha uma cliente que tinha um ex-marido que tinha por hábito incendiar, né, carros, incendiar casa, incendiar roupas. É, E aí, quando ela se deu conta disso, foi quando ela veio a público relatar o que tinha acontecido com ela, e exatamente como uma forma de proteção. Enfim, e aí foi instaurado um processo, existe um processo, ainda não temos um resultado disso, mas existe um processo em relação a isso. E a forma que ela achou para se defender foi expor isso a público. 4 dias depois desse fato, o Benício nasceu. Então, quando eu falo que extrapola, é que a gente não está limitado aos autos do processo e nem à sala de audiência, né? Isso pode passar para além disso. E aí, aqui eu coloco uma matéria que saiu sobre o caso dela, tem um link aqui no slide, tá? Quem quiser saber um pouco mais sobre o caso dela, do que aconteceu. E aí vem um outro dado que é super importante, né, de que 90,4% dessas violências elas são praticadas por alguém do sexo masculino. E aí a gente reforça a condição de gênero que é inerente ao lawfare, né? Se a gente tem aí 90% de violências praticadas por homens, é porque a gente está reforçando essa condição. Pode passar, por favor. Bom, aí quando a gente traz esse dado, né, de quem são esses violadores, né, quem pratica, né, Catarina, aí dentro do que você trouxe. Então, a gente tem que 52% das vezes, 52% das vezes, ela é praticada por alguém do sexo oposto não, mentira, pelo advogado do polo oposto. É, e então, ou seja, colegas de profissão, é exatamente o que a gente está falando aqui, né? 36,7% por magistrados e 11,3% por promotores de justiça.
E aí, 83% das entrevistadas entenderam que essa violência que elas sofreram é passível de ser enquadrada como uma violação de prerrogativa. E mais do que isso, 87,7% entende que a prática da conduta do advogado do polo oposto, por exemplo, é passível de um enquadramento como uma violação ética disciplinar. Ou seja, não só essas advogadas esperam que eles sejam punidos, como elas entendem que eles devem ser punidos, né? Então, são duas informações aí relevantes, porque a gente trabalha também com a confiança que a gente está tendo na nossa entidade, né? Se a gente não se sente segura e confiante, como é que a gente consegue trabalhar? A gente volta àquele artigo 133 da Constituição, né? Sobre os limites e as limitações que podem ser impostas de formas silenciosas à nossa atuação, ao nosso atuar de advogado. Pode passar. E aí é essa pergunta, né? Se existem tantas mulheres vítimas, se a gente, né, a gente falou lá que a gente está falando de tantas mulheres que já foram vítimas, por que que a gente não vê esses processos no TED, né? Por que que a gente está aqui? Porque 73,5% elas não chegam a denunciar essas violências. E aí os motivos que elas não denunciam essas violências, entre aspas, são meio óbvios, né, para quem trabalha com questões de gênero. Primeiro, ela tem certeza da impunidade. E essa certeza da impunidade, na verdade, esses três itens, de uma certa forma, eles se intercalam, né? Eles se interligam. Porque a certeza da impunidade, o medo da exposição e o medo de represálias são coisas que andam intimamente juntas. E por que que a gente entende, né? E aí é uma leitura que eu estendo aqui. Por que será que esse medo, né? Por que essa certeza de impunidade? E aí eu pergunto, quem são as pessoas que estão nesse cargo de poder, que estão lá em cima no TED para fazer o julgamento dos processos dessas mulheres? Né? Quem ocupa esses cargos de poder? Né? São homens. Então, todo esse receio na sequência ou na denúncia dessa violência tem a ver também com as assimetrias que a gente tem, né? Com a falta de equidade de gênero que a gente tem nos nossos órgãos judiciais, né? Obviamente uma coisa está literalmente ligada à outra. Pode passar. Então, 87,9, né, diz que a OAB entende que, diante disso, a OAB não prioriza proteger as advogadas contra as violências de gênero no exercício da sua profissão. E aí, aqui, eu sempre deixo um alerta para todo o sistema da OAB. Deve ser, assim, não é razoável essa insegurança que as mulheres têm no exercício da sua profissão. É preciso que a OAB esteja atenta a isso para que possa acolher essas mulheres e acompanhar essas mulheres. 61,1% das advogadas entrevistadas entendem que, se denunciar a violência de gênero que sofre, elas vão se tornar ainda mais vulnerável. E aí, nesse sentido, a gente precisa, né, mais uma vez, pensar nessa estrutura de acolhimento e acompanhamento. Quer dizer, um órgão que, teoricamente, é para que proteja o livre exercício da profissão, traz um sentimento exatamente contrário de insegurança, de incerteza, né, e de impunidade. E aí, em razão dessa violência, em razão disso tudo, 45,5%, quase metade das mulheres que foram entrevistadas já pensaram em desistir da advocacia. E aí a gente volta lá para aquele primeiro dado, né? A gente está falando aqui de dados, mas 45,5% já pensaram em desistir, mas a gente não sabe quantas efetivamente já desistiram, né? Que o formulário foi feito, foi respondido por advogadas. Mas aí a gente volta lá àquele primeiro dado de por que somos a maioria quando ingressamos nas carreiras jurídicas e no meio do caminho nós nos perdemos de alguma forma. Então, essa desistência também, ou esse desejo ou essa efetiva desistência, também é um reflexo do que acontece por aqui. Pode passar.
A pesquisa também traz alguns relatos, né? Então, as mulheres que responderam os formulários tinham uma possibilidade lá de escrever, trazer narrativas de situações que tenham passado, é, e aqui, pela condição, né, de serem mulheres exercendo a sua profissão, e aí aqui tem de tudo um pouco, né? Humilhação, exposição ao ridículo, desdenho, gritos, abusos de direito, violações às prerrogativas de defesa, episódios traumatizantes. Na pesquisa, é, vocês acessando, vocês vão ver que são vários relatos. E aí nessa pesquisa a gente vê bem demarcadas questões interseccionais, né? Então, os relatos das advogadas negras, elas têm um relato mais específico, as advogadas que são autônomas também têm um relato específico, as advogadas, né? Enfim. Então, a interseccionalidade aqui nesses relatos, ela vem bem demarcada e é bem interessante compreender as formas como essas violências se dão, dependendo como diz Azanello, em que quadrado você está, em que lugar da prateleira, né, você se encontra, tá? Então, intimidação e violência, aumento do tom de voz. Temos muitos relatos de advogadas também denunciando o etarismo, dizendo que as meninas ou elas são muito novas e aí não sabem nada, ou elas são muito velhas e aí já estão ultrapassadas, né? Enfim, tem diversos relatos nesse sentido também. Pode passar. Tem um que diz assim, ó, não tá aqui, mas tá aqui comigo, ó. Essa advogadazinha é burra, processa ela, essa menininha não sabe o que faz. Aí um outro relato diz: o advogado da outra parte não deixou eu falar na audiência. Tudo o que eu falava ele repetia de forma a explicar novamente para o juiz, pois ele achava que eu não sabia explicar por eu ser mulher e ser nova. Advogado também já riu de mim por eu ser nova. Essa questão etária vem bem forte nesses relatos também. Comentários depreciativos, e aí assim, ou ela, em todos os sentidos, né? Ou ela não presta porque ela é solteira, ou ela não presta porque ela já é mãe, ou ela não presta porque ela não tem tempo para se dedicar ao trabalho porque ela tem filho. São diversos relatos que a gente vê nesse sentido de forma a atacar e especificamente limitar a atuação dessas mulheres advogadas. E aí, né, nesse cenário devastador, ficar doente se torna uma regra. E aí, quando a gente pergunta se já teve alguma questão de saúde afetada pelas violências sofridas, 84,9% relatam que já sofreram, seja psicologicamente, né, ou mentalmente, ou tiveram que se afastar do seu trabalho por algum motivo, seja por estresse, depressão, enfim, diversas formas, mas em razão dessa violência que foi sofrida por elas. Pode passar. E aí, a partir dessa perspectiva, desses dados, a gente entende que o sistema de justiça ele é um território farto, né, para a utilização dessas armas, que no caso a gente está falando de armas processuais. A gente teve uma recente alteração legislativa no Estatuto da OAB, né, que passou a proteger e incluir como infração o assédio moral, sexual e a discriminação, mas a gente sabe que essa proteção, elas não são 100% funcionais, né? Como a gente está aqui o tempo todo falando, essas violências, elas extrapolam aquelas que são previstas na lei. São violências sutis, né? A gente não vai ter explicitamente uma violência que a gente sabe que está ligada a uma violência de gênero na lei. Então, a gente precisa criar fundamentações para embasar esses pedidos. E aí eu já vou chegar lá onde você quer, Catarina, estou quase chegando. E aí, qual é a ideia da pesquisa, né? A pesquisa propõe, então, que, diante do protocolo, a gente sabe que foi publicada em outubro de 2021
o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero do CNJ. Esse protocolo sugere uma atuação mais cuidadosa, com um olhar de gênero por juízes e por juízas, né, do judiciário, e a partir de março de 2023, a partir da resolução 492, esse protocolo se tornou obrigatório. Então, aqui um parênteses, eu sempre eu faço, que eu faço os meus processos, a primeira coisa que eu coloco é, lá no cabeçalho, como se fosse uma ementa, é dizer necessidade de aplicação do protocolo para julgamento com perspectiva de gênero por força da Resolução 493 de 2023. E depois eu repito isso nos meus pedidos. Por quê? Não é mais uma escolha, é uma obrigação. E eu ainda ponho o linkzinho, caso, né, não é muito incomum, às vezes alguns juízes não têm essa familiaridade, e aí eu ponho o link para esse documento também nas petições para que eles possam acessar. Se vocês não leram, aconselho ler o protocolo, ele é um documento muito importante para a nossa busca na equidade, para a equidade de gênero no nosso judiciário. Ele se utiliza basicamente do judiciário como um instrumento de transformação social através das decisões judiciais. Então, através das decisões judiciais, a gente consegue começar a mudar estereótipos, né, que são comumente repetidos e reiterados nos processos judiciais. Então, o objetivo desse protocolo também é quebrar isso, e eu aconselho a leitura. É rápido, é gostoso de ler, ele é todo dividido por matéria, ele tem a parte do guia, o que é importante que o juiz faça, que o juízo faça nas perguntas, no direcionamento, como ele pode tratar uma vítima de violência que esteja, né, dentro da sala de audiências, ou que esteja dentro em alguma parte processual. Então, a ideia da pesquisa já temos o protocolo de 2021 e agora obrigatório a partir de 2023. Então, a partir desse protocolo para julgamento com perspectiva de gênero para magistrados e magistradas, a gente precisa também criar um protocolo para atuação ética e profissional dos integrantes da advocacia com perspectiva de gênero, destinado a eliminar a violência sofrida pelas advogadas em razão do exercício da sua profissão, tá? Então, a ideia da pesquisa é essa. E aí, eu tenho uma notícia legal. Pode passar o próximo. O TED do Rio de Janeiro editou uma resolução nesse sentido. Eu não vou saber como é que estão como é que funcionam os tribunais de ética dos outros estados, tá? Mas aqui no Rio de Janeiro, através da comissão de lawfare da OAB, tá? A gente trouxe a Soraya Mendes para a OAB. A Soraya Mendes apresentou essa pesquisa que eu estou falando aqui, tomando a liberdade de apresentar a pesquisa dela. A Soraya Mendes apresentou essa pesquisa e, a partir dessa pesquisa, foi publicada uma resolução, a resolução número 01 de 2023, aqui do TED do Rio de Janeiro. Inclusive, a resolução foi publicada no mesmo dia do evento, exatamente para que pudesse homenageá-la, né, com a explanação que ela fez dentro da casa, e especialmente também demonstrar a preocupação da OAB com essas mulheres advogadas no exercício da sua profissão. Então, esse processo, essa resolução aqui, eu trouxe 2 artigos só para vocês entenderem. Aqui no QR Code tem a resolução também, na íntegra, mas só para vocês entenderem mais ou menos como funciona. A gente delimitou que esse processo ético disciplinar ele pode ser ou declarado de ofício pela parte, pedindo para que seja julgado com perspectiva de gênero, ou o julgador, ao receber esse processo, ele identifica questões de gênero que é, precisam estar atentas ao julgamento do caso, e ele mesmo, ex officio, também pode reconhecer a necessidade de julgar esse processo com perspectiva de gênero. Em relação às audiências reconhecida a necessidade de perspectiva de gênero, essa audiência ela pode ser realizada de forma híbrida, de modo que essa mulher não precisa estar no mesmo ambiente, né, do que aquele advogado ou daquela outra parte agressora.
E também a gente se compromete, através dessa resolução, à promoção de cursos e palestras. E isso é indispensável, lembrando que, muitas vezes, o Tribunal de Ética ele é composto majoritariamente por homens, e a gente precisa trazer essa reflexão e esse olhar para que esse julgamento, de fato, seja com perspectiva de gênero. Então, a gente precisa formular hipóteses, enfim, aí mais uma informação, a partir desses cursos e dessas palestras, a gente também está finalizando, e finalizando mesmo, acho que acredito que até no máximo uns 40 dias isso já esteja publicado, e aí eu me comprometo a passar para a Catarina, para depois a Catarina passar para vocês. A gente, através do TED, e aí é o TED com várias outras comissões, com vários outros representantes da OAB, né? Eu não sou do TED, por exemplo, mas através das comissões e em parceria com o TED, elaboramos essa resolução. Estamos finalizando uma cartilha específica, que é uma cartilha para julgamento com perspectiva de gênero nos processos do TED. Então, essa cartilha já está para sair e, a partir dela, vão ser oferecidos cursos e palestras para que a gente possa aprimorar esse julgamento. E aí, é, como eu falei, eu não sei se essa resolução reverberou para outras subseções, mas o presidente do TED aqui do Rio informou que o presidente do Colégio de Presidentes do TED orientou que essa resolução do TED do Rio de Janeiro fosse acolhida por todos os tribunais de ética dos estados. Então, vocês que são de outros estados, eu acho que vale a pena conferir se essa resolução de fato está sendo aplicada também por outros estados, tá? É, eu acho que pode passar, pode passar. Bom, aí aqui eu vou pedir para ir para o próximo e depois eu volto para esse, que eu acho mais fácil eu construir em cima da conclusão e depois isso. Então, essa daqui é a consulta que eu mencionei para vocês, tá? Duas advogadas da OAB da Bahia formularam uma consulta para o TED da Bahia, perguntando se algumas situações que elas elencaram, como, por exemplo, algumas palavras e outras situações também. Essa consulta também está nesse QR Code, se vocês quiserem acessar ela na íntegra. Eu aconselho a lerem também, é bem interessante. Mas essa consulta formulada por essas duas advogadas, elas indagam se determinadas situações, que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui, são também, configurariam também uma violência processual de gênero, assédio processual ou uma litigância abusiva. E a consulta concluiu que essas atitudes recorrentes que caracterizam ou podem caracterizar o lawfare de gênero, elas são passíveis de constituir infração disciplinar, e o raciocínio que eles montam é bem interessante. O que eles entendem? A partir da inclusão do inciso 30 do artigo 34 do Estatuto da OAB, que acrescentou o assédio moral e sexual e a discriminação como uma, uma infração disciplinar, o lawfare de gênero estaria incluído dentro da discriminação, porque ele estaria afetando diretamente o exercício da advocacia. E aí, dentro do estatuto, quando existe a infração do artigo 34, inciso 30, a pena cabível é a pena de suspensão. Pode voltar lá para o outro slide, por favor. Isso. Então, o inciso 30, artigo 34, ele foi acrescentado em 2023 pela Lei 14.612, e o artigo 34, né, constitui infração disciplinar praticar assédio moral, sexual ou discriminação. E aí, esse parágrafo segundo que está aí, ele é do 34, tá? Ele está na ordem errada. Então, o próprio parágrafo traz o conceito do que seria discriminação. A discriminação é a conduta comissiva ou omissiva que dispensa tratamento constrangedor ou humilhante a pessoa ou grupo de pessoas em razão da sua deficiência, pertença a determinada
determinada raça, cor ou sexo, procedência nacional ou regional, origem étnica, condição de gestante, lactante ou nutriz, faixa etária, religião ou outro fator. E aí, a partir do 37, estabelece que as infrações definidas no inciso 30 são infrações de natureza grave e são passíveis de suspensão. Então, esse raciocínio foi construído através da sua consulta, é um fundamento novo que eu acho que pode super ser utilizado é, dentro dessas denúncias. E aí, Catarina, dentro do que você falou, né? Essas situações devem ser denunciadas ao TED, sim. Elas devem ser configuradas como lawfare de gênero, violência processual de gênero, sim. E, e, e a pena passível pode ser o pedido da pena de suspensão diante do artigo 37, com base nesse fundamento. Pode falar, Catarina. Oi, então. É porque eu estou aqui pensando, né? É porque são muitas violações que a gente sofre, né? Não só a gente, como também a mulher que a gente está ali defendendo. É porque se a Uhum, gente pensar na perspectiva de gênero, ela não tem essa perspectiva a partir do momento que ela vai numa delegacia, por exemplo, né? uhum, Então não é só no judiciário, é uhum. fora do poder judiciário também. Sem dúvida. Então, né? E aí foi justamente isso que você falou, da pesquisa, da mesma forma que as advogadas desistem de denunciar, né, devido a essa questão de impunidade, as mulheres que nós defendemos também desistem, muitas vezes, no meio do caminho, por causa dessa impunidade, por causa dessa discriminação de gênero, né? Então, tudo se interliga, né? Tanto a questão da advogada quanto da mulher que a gente Isso. está defendendo, né? É, é isso, é exatamente isso, tá? E foi o que eu falei lá no início. O lawfare de gênero, ele pode se dar fora do âmbito da advogada, que aqui a gente se restringiu a essa pesquisa que fala da atuação e da limitação do exercício da advocacia. Mas ele vai para muito além disso, né? E aí a gente tem aqueles exemplos da utilização ou da acusação de alienação parental sem fundamento, os processos de denunciação caluniosa. E aí, quando a gente fala da não denúncia, aí a gente esbarra ainda antes, né? Elas nem sofrem, entre aspas, esse tipo de violência, porque elas nem chegam a denunciar. Elas sofrem outras e continuam sofrendo. Mas, nesse sentido, elas acabam se intimidando por conta das violências que podem vir a sofrer por conta disso. Pode passar. Isso. E aí a gente volta lá, né, a questão vou fechar, né, com o artigo 133 da Constituição, né, da advocacia ser indispensável, ao sistema de justiça. E aí obviamente, a gente precisa também incluir as advogadas, porque para a gente ter justiça, a gente precisa ter liberdade para exercer a nossa profissão. E mais do que isso, a gente precisa verdadeiramente estar incluída no sistema de justiça. Quando a gente tem violações de gênero e essas mulheres não estão acobertadas pelo sistema de justiça, e aqui nesse caso a gente está falando de TED, mas a gente está falando do judiciário de uma forma geral, quando não olham esses casos com perspectiva de gênero, a gente está excluída, a gente está à margem do sistema de justiça. Nós não fazemos parte, né? E aí a gente vai lá para o início, né? Que eu não vou trazer isso aqui agora para vocês, mas do porquê que a gente precisa julgar com perspectiva de gênero, né? O julgamento com perspectiva de gênero, ele está diretamente relacionado com a necessidade da igualdade formal e material, né? As leis são e foram muito mais tempo feitas por homens, para eles próprios, né? Então, como é que a gente vai transformar, como é que a gente vai transmutar o que a gente tem isso hoje com esse olhar de gênero? Então, o lawfare não são pequenas discussões, não são sabores do dia a dia numa relação de trabalho. A gente está falando de mulheres que são essenciais à administração de justiça e são essenciais para a democracia. Não existe democracia sem um sistema de justiça e não existe um sistema de justiça sem a atuação de nós, mulheres advogadas. Pode passar, eu acho que eu finalizei e estou à disposição aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida, mas a ideia era essa, né? A ideia aqui era demonstrar para vocês como a limitação do nosso atuar
né, da nossa atuação como advogada, também é capaz é, de trazer um desequilíbrio para o próprio sistema de justiça também, né? É, então, é isso. Estou aqui à disposição de vocês, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que tem alguns agradecimentos no chat, informando que esse tema é extremamente importante. A Silvana quer falar? Não. Quero dar um beijo para Valéria Pinheira, minha presidente da comissão de Lawfare, que está aqui sempre me prestigiando, querida, minha amiga. E olha só, também não preclui, tá, gente? Vocês lembrarem depois, eu fui ler depois, fiquei com uma dúvida, fiquem à vontade. É, estarei aqui e ou pelo Instagram ou pelo e-mail. É, eu divulgo também algumas coisas lá pelo Instagram, então me coloco à disposição aí para vocês, tá? Vamos tirar uma foto? E quem bate a foto? Alguém pode se encarregar. Jennifer, tá aí? Alguém pode fazer essa proeza, essa, de bater a foto pra gente? Eu vou tentar aqui também, calma aí, o meu computador, quando eu ligo o Zoom, nada dele funciona, sabe? Não sei se com vocês é assim. Tudo bem que o meu já tá bem velho também, entendeu? Mas assim, tá complicado aqui. Se alguém puder bater e colocar no grupo, eu agradeço. Alguém pode fazer isso? Tá fechado, Érica. Pode bater, Brunella? Ah, vai bater. Érica, se você puder bater, eu prefiro, porque o meu eu vou bater daqui, aí vou. Eu vou printar, que aí fica melhor. Isso, eu não sei fazer É, isso. isso. Cris também tá. Cris dá um sorriso e bate uma foto nossa, Cris. Gente, eu sou só por Deus hoje. Meu Deus, o que eu fiz? Tá. Acho que foi, peraí. Foi. Ótimo. Oi? Eu vou jogar lá no Tá todo mundo grupo bonitinho? agora. Vocês querem bater outra por via das dúvidas? É melhor, né? Peraí, saiu tudo aqui, o cachorro. Eu tenho um cachorro muito levado. Foi. Quando eu vejo Só assim aqui, vocês, eu fico querendo ouvir a história de todas vocês. Depois eu vou querer saber um pouquinho de cada uma. a Sandra está agradecendo, dando obrigada por você compartilhar as informações. A Carla Leite também está parabenizando pela exposição, pelo excelente ensinamento desse tema que é tão importante. A Cris também está dando os parabéns. A Marisa Marques também, excelentes informações. Eu acho que não tem perguntas, né? É mais ouvir mesmo, né? Isso, são dados, na verdade, né? A gente aqui trabalhou com a apresentação de dados para a gente saber qual é o terreno que a gente está, né, inserida. E aí eu acho que quando a gente traz essas informações, a gente consegue visualizar caso a gente passe, né? Ou a gente conheça alguém que esteja passando por essas situações. Quando a gente nomeia, a gente consegue combater, a gente sabe do que a gente está falando, né? A gente sabe prevenir, a gente pode combater, a gente tem instrumentos para poder fazer com que isso cesse, ou com isso, que isso pare, ou que crie-se políticas públicas para isso, enfim. A gente se utiliza de mecanismos mais acessíveis para isso. Então, é isso, gente. Foi uma delícia também, eu adorei. Obrigada aí a todas vocês. E qualquer coisa, mais uma vez, estou à disposição, tá? Obrigada, Catarina. Obrigada pelo carinho aí, obrigada pelo convite.
e estou à Ah, disposição deixa eu também. só falar uma coisa, surgiu aqui. A Carla tá falando, só antes de você finalizar, que ela disse que Uhum. estou enfrentando exatamente essa situação. Atuo em um processo que envolve os filhos do meu esposo, alienação parental. A advogada da parte contrária me ofende e ataca nos autos constantemente. Que também mulheres, né, reproduzem o machismo. Sim, é mais comum do que a gente gostaria, né? Quantas decisões judiciais de juízes mulheres a gente tem que são desfavoráveis e que reproduzem e reforçam os estereótipos que a gente quer fugir o tempo todo. Então é isso, assim, é uma modificação mesmo cultural, é uma modificação, é uma transformação social. A gente precisa estar em busca dessa transformação social e o instrumento, e o judiciário é um instrumento capaz de fazer isso. Então, vamos nos utilizar dele, vamos nos utilizar do protocolo. O protocolo é super importante, o protocolo é um documento importante para a gente que trabalha na defesa das mulheres, que trabalha no direito de família, porque ele quebra diversos paradigmas, diversos protocolos, diversos estereótipos que a gente está acostumado a ouvir e acaba naturalizando muitos deles. Verdade. E eu vou finalizar, porque nós, mulheres negras, então, né, a gente sofre inúmeros, né, Exatamente. inúmeras violências, né? Então, tem processos, por exemplo, eu particularmente não gosto de atuar em processos de alienação parental, por exemplo, Uhum, porque eu sei que, desculpe o termo, mas a porrada vai ser muito grande, uhum. né? Então, não só por causa da questão da alienação parental, mas a questão racial conta muito, né? Infelizmente, ainda no nosso país. Então, é importante saber os mecanismos que a gente tem, buscar efetivamente, né, modificar isso e também buscar apoio, né, acolhimento, né? Algumas OABs têm essa questão de, aqui no Rio tem, se não me engano, psicólogo gratuito também, né? Tem, tem. Buscar alguma comissão que trate de gênero para poder ter esse apoio, porque muitas vezes sozinho a gente não vai conseguir. A gente tem que ter Sozinha é muito difícil. E muito aí, difícil. e aí é que assim fica até uma, uma, uma dica, sei lá, uma orientação. Às vezes é comum que, como são mulheres advogadas vítimas desses casos, atuem em causa própria. Tentem não fazer isso. Se vocês tiverem alguém que possa fazer isso por vocês, que possa estar ao lado de vocês, que possa estar conduzindo isso para que isso não seja revitimizado por vocês o tempo todo, né? Literalmente na pele, fazendo viver aquilo de novo a todo momento, é bom. É bom. Nós somos advogadas, mas não somos mulheres maravilhas e nem queremos ser, né? Então, se a gente tiver alguém que possa nos dar a mão para a gente caminhar junto, podem ter certeza que vai ser muito mais fácil, muito mais leve para todo mundo. Muito obrigada, gente. Tenham todos uma boa noite, bom descanso, né? E até a próxima. Vocês são maravilhosas. E a Carla Leite disse que não conhecia o protocolo, agora você já conhece, dá uma lida, que é extremamente Utilize. importante. Tem o link, e ele é bem fácil realmente de ler, né? Eu acho que o protocolo eu não botei no slide. Depois, ô Catarina, pode compartilhar o slide lá no grupo, tá? Fica à Tá, vontade. eu vou Eu colocar nos acho grupos. isso, pode botar. Eu acho que o protocolo do CNJ eu não botei link, mas é muito fácil para vocês acharem, é só digitar no Google protocolo de gênero CNJ. Pronto, vai aparecer. Uma capazinha assim marrom e mandem ver, porque é muito bacana de ler aquele documento, tá? Vocês vão se surpreender com as evoluções, mas a gente precisa botá-las em prática. Beijo, Boa gente, senão noite. eu vou parar de falar. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Vou encerrar. Beijo.